Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast do Universo Aba e hoje o nosso assunto é sobre os direitos da pessoa com deficiência, mais voltado para a questão do tratamento. Então hoje a nossa convidada especial, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto, é a advogada Mariana Gonçalves. Seja bem-vinda, Mari. Carol, muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer imenso também contribuir e agregar com conhecimento para vocês. Então, Mari, vamos começar falando sobre os tratamentos, né? São as principais dúvidas dos pacientes, porque muitos deles solicitam o tratamento, né, pelo seu plano de saúde, mas em alguns casos eles não conseguem ser atendidos, porque às vezes não tem vaga nas clínicas, não tem uma clínica próxima da casa da criança, e às vezes a família tem que se deslocar um percurso muito grande para conseguir ser atendido. Então, eu queria que a gente falasse um pouco desse aspecto, como é que funciona isso em relação ao convênio, como é que a família tem que se comportar diante dessas situações. Vamos falar das principais situações que acontecem em relação a isso. Geralmente, esses pais, eles querem que a criança faça terapia numa clínica que não é credenciada pelo plano de saúde. A primeira dúvida frequente que eles vêm até mim é o seguinte: o que eu faço? Vou diretamente procurar um advogado ou tento de maneira administrativa? O primeiro passo é a família realmente tentar um acordo administrativo, procurar o plano e tentar de maneira amigável, Carol. Porque muitas vezes, inclusive, o plano ele faz esse trabalho de reembolsar, né? Quando eu preciso ir no médico, fazer alguma terapia que o meu plano não tem uma clínica próxima da minha casa, ou que é uma coisa que eu prefiro ir num outro profissional, porque eu gosto mais do ambiente, gosto mais, né, daquele especialista que já me atendia em outras ocasiões, eu sempre procuro fazer através do reembolso. Então esse é o primeiro passo, né, para as pessoas que não querem fazer o tratamento pelo particular ou não podem, não têm condições, é tentar fazer o tratamento através do reembolso. Mas nem sempre é uma possibilidade, né? Em alguns casos, ou o plano não tem o reembolso, ou tem um reembolso muito menor do que o valor cobrado nas outras clínicas. E aí, como é que a gente procede depois disso? Para dar continuidade à sua excelente explicação, Carol, quando não é viável o reembolso, o que nós orientamos? Que o pai entre em contato com o plano de saúde, seja por ligação ou por e-mail, com o protocolo que é direito deles, e muitos não sabem disso. E o que eu vou fazer nesse e-mail? O que eu vou ligar? Eu vou falar exatamente o quê? Bem, a lei mesmo diz, a lei dos planos de saúde, que você precisa primeiramente tentar as clínicas credenciadas mais próximas, a clínica credenciada mais próxima da residência do paciente, com horário compatível com o escolar, porque às vezes a criança estuda no horário e a clínica só tem aquele horário no horário que a criança está estudando, então é totalmente inviável. Então a gente pede que eles façam isso. E aí aguarda o prazo de 10 dias úteis para o plano responder. Então, deixa eu ver se eu entendi e a gente fazer um resumo para as pessoas que estão assistindo, né? O primeiro passo é fazer esse contato com o convênio, solicitar que ele mande quais são as clínicas credenciadas, quais são as clínicas que têm disponibilidade para atender aquele paciente. E aí, depois disso, que o plano enviar essas clínicas, os pais vão poder analisar se são clínicas que são próximas da residência da criança, se a clínica tem disponibilidade no horário que a criança precisa, né? Se a criança estuda de manhã, a clínica tem disponibilidade de horário na parte da tarde? Se a criança precisa de 5 terapias, a clínica tem essas 5 terapias para oferecer? Tem disponibilidade de horário? Tem os profissionais especializados? Então, são todos esses questionamentos que precisam ser feitos, né? Na verdade, não é que cada um pode fazer tratamento na clínica que quiser. Isso só vai acontecer se o plano não tiver essa disponibilidade, né, em relação à localização, em relação aos horários. E aí eu queria que você me corrigisse se eu estivesse falando errado ou que você vai lhe dar esse resumo. Está correta, Carol. E eu queria incluir uma informação muito importante com relação à aba. Os profissionais, eles precisam ter o certificado credenciado pela ABPMC. O que é a ABPMC? O que muitos não sabem. É a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Esses profissionais, eles precisam ter esse certificado
para poder aplicar as terapias nos pacientes. Inclusive, para a pessoa ter um certificado válido pela ABPMC, ela precisa ter feito um curso de pelo menos 40 horas, né, de duração, para que ela tenha essa capacitação de aplicar o ABA propriamente dito dentro das clínicas. E outra coisa que é super importante dentro da ciência ABA é nós sabermos que para a aplicação da ABA não é necessário só aquele profissional ter aquele curso. É necessário que haja uma equipe que trabalha e que tenha a certificação necessária. Então, se tem um aplicador ABA, a gente precisa que acima dele tenha um coordenador com pelo menos uma especialização em ABA. E fora isso, um supervisor que tenha pelo menos mestrado ou a certificação internacional. Então, quando a gente está falando de ABA, de aplicação propriamente dita, a gente está falando de uma equipe que trabalha em conjunto. Então, a gente não pode ter um aplicador ABA e achar que a criança está realizando ABA. É preciso saber se essa equipe de aplicadores que atende, né, a criança no dia a dia está sendo coordenada e supervisionada por esse profissional que é especialista e que é um profissional com muita experiência, com mestrado, com uma certificação internacional, porque a ciência ABA ela é muito complexa. Então, se a gente está falando só da aplicação em si, para que a aplicação em si aconteça de fato, é necessário que haja todo esse envolvimento de outras pessoas que compõem essa equipe, certo? Perfeito, Carol, porque para ter um bom resultado nesse desenvolvimento da criança, precisa alinhar os pais com a clínica para saber o que está sendo desenvolvido, o que precisa melhorar. Então, é importante que todo mundo esteja trabalhando em conjunto. Eu recebo muitos pais aqui na clínica que querem contratar um acompanhante terapêutico para os seus filhos. Perguntam se a gente oferece esse profissional, mas não faz sentido a gente oferecer só o acompanhamento terapêutico sem essa parte de coordenação e supervisão. Então, precisa acontecer um pacote de profissionais trabalhando junto para que realmente a ABA seja desenvolvida. Então, muitas vezes se confunde o papel do mediador, o papel do acompanhante terapêutico, e dentro da ABA nós trabalhamos com o acompanhante terapêutico sendo supervisionado pelo restante da equipe. E só assim a gente vai conseguir aplicar a ABA de verdade. E na maioria dos casos a gente percebe que dificilmente esses tratamentos eles são feitos no particular, quando a gente fala de ABA, e também não é viável por reembolso, porque a família precisaria desembolsar um valor maior para poder iniciar as terapias. E aí, nesses casos, o mais indicado é que realmente seja feito um combinado com o plano, um acordo administrativo. E aí, eu queria que você explicasse como que as famílias devem proceder para conseguir ter esse relacionamento com o convênio. Então, diante da inviabilidade de acordo administrativo, da questão do reembolso de tudo que nós falamos hoje, é necessário ajuizar a ação com auxílio de um advogado particular, se possível. E o que acontece? Nós orientamos os pais que eles façam o seguinte, que eles após eles entrarem em contato com o plano de saúde, pegar protocolo de atendimento, buscar a negativa das redes credenciadas, que eles solicitem, que eles informem ao plano de saúde qual o local que eles querem o tratamento do paciente. Obviamente, quando é uma clínica não credenciada pelo plano, o que acontece? O plano vai negar, obviamente. Então, o que os pais precisam fazer? Procura esse advogado. Nós entramos com uma ação judicial. Dentro dessa ação judicial, nós pedimos a liminar, porque muitos pais acreditam que liminar é um processo. Liminar não é um processo, é uma fase dentro do processo, onde o objetivo dessa liminar é adiantar o tratamento do paciente e que o plano custeie integralmente todo o tratamento. É o exemplo que eu dou na prática. Vamos supor que um processo demore por volta de uns 2 anos. E aí, vou esperar os 2 anos o processo findar para depois o meu filho começar esse tratamento? Não. Essa liminar é com esse objetivo, Carol. Que o tratamento comece, como eu já falei, e que o plano custeie. Se o processo vai demorar 2, 3 anos, isso não tem problema. Aqui na clínica, por exemplo, a gente faz esse trabalho de conversar com os convênios, enviar e-mail, tentar algumas parcerias. Hoje a gente já tem alguns convênios que são parceiros da clínica, não digo credenciados, porque não é o caso, mas muitos casos onde a gente encaminha as solicitações dos pais, dos pacientes, e acontece essa conversa de uma maneira administrativa, né, com os convênios. Então, é importante que se esgotem
todas as possibilidades, todas as conversas, todas as tentativas, né, de acordo com o plano, porque muitas vezes tem pessoas que querem iniciar ações judiciais, querem entrar, pedir uma liminar, iniciar o processo, sem ter ao menos solicitado ao convênio a cobertura do tratamento em algum lugar ou nos próprios lugares credenciados pelo plano. Então é importante a gente pensar nisso, né? Que os direitos precisam ser atendidos, sim, mas que a gente precisa ter diálogo, tentar fazer tudo com muita tranquilidade e sendo orientado corretamente, né? Outra dúvida importante é sobre a obrigatoriedade do plano em cobrir o tratamento ABA. Ele está no rol da ANS? O plano tem que cobrir esse tratamento? Carol, essa realmente é uma das maiores dúvidas, porque os planos de saúde ainda continuam alegando que, por ser um rol taxativo, eles não são obrigados a custear terapias que estejam fora do rol deles. Só que existe uma lei, que é a 14.454 de 2022, quem quiser procurar depois, que ela alterou a lei dos planos de saúde. Ela informa que se essa terapia ela tiver uma comprovação científica sobre a eficácia dela nas terapias dos pacientes, por mais que essa terapia não esteja no rol da ANS, o plano de saúde sim é obrigado a custear essas terapias. Então, a aba não está no rol da ANS, mas como é uma recomendação médica e é uma ciência que tem comprovação, né, de resultado, o plano, caso tem que atender esse tipo de serviço, né? Perfeito, Carol. Queria aproveitar também uma brecha para falar sobre uma dúvida, na verdade, tirar uma dúvida dos pais com relação à hora no laudo médico. Quem estipula a hora? É o médico? O plano ele tem esse cunho de querer escolher quantas horas o paciente vai fazer as terapias? A minha resposta é: quem escolhe é o médico. Se o médico coloca 30 horas de terapia, seja para ABA, TDAH, independente do transtorno que a criança tenha, é o médico que coloca, e o plano de saúde ele é obrigado a cumprir o que está estipulado no laudo. Uma coisa interessante é que nem sempre o médico, logo de início, ele vai saber a quantidade exata de horas necessária. Então, pode ser que ele, junto com a equipe multidisciplinar que atende a criança, determine essa quantidade de horas ao longo do tempo. Existe uma média de tempo de tratamento, né, de intervenção, de horas semanais, dependendo da faixa etária da criança. Então, se é uma intervenção precoce, uma criança que não fala, que está com suspeita ou já teve diagnóstico de autismo ali na primeira infância, entre 3 e 5 anos, geralmente há um padrão de quantidade de horas, né, para essas crianças, mas a gente tem que lembrar que cada criança tem a sua individualidade, a gente tem que analisar quais são as necessidades dela em casa, na escola, na sociedade como um todo. Então, muitas vezes o médico vai determinar essa quantidade de horas logo de início, mas em alguns casos ele vai pedir a essa equipe multidisciplinar para estar fazendo essa análise do que é necessário para aquela criança. Então, por isso que é muito importante você estar se tratando com uma equipe que tem todos esses profissionais ali para agregar valor no que diz respeito ao diagnóstico e ao tratamento da criança. Com certeza, Carol. Diante de tudo isso que nós falamos, dá para notar o quanto é importante o trabalho da equipe multidisciplinar no tratamento do desenvolvimento dessa criança. E para finalizar, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui, que assistiu esse podcast até o final, dizer que vocês são o nosso combustível, tá? Para a gente continuar fazendo esse trabalho incrível que a gente está buscando fazer aqui, tanto em relação aos tratamentos, às terapias, ao aumento da nossa equipe para atender melhor vocês, quanto essa necessidade que nós tivemos de trazer mais conteúdos, de fazer podcasts, para trazer informação para a comunidade de uma maneira geral. Então, nós queremos agradecer muito a todos vocês que apoiam o nosso trabalho e dizer que nós estamos muito felizes pela proporção que esse trabalho ganhou e dizer que vocês fazem parte desse sucesso que é o Universo ABA. E queria agradecer também a Mari pela presença aqui, por todo esse conhecimento que você pode trazer para nós. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada a vocês. E saibam que a nossa equipe está disponível para tirar qualquer dúvida. Exatamente. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Um beijo, tchau, tchau.